Pelo que nossos anciões e todos os moradores da nossa terra nos disseram: tomai convosco provisão para o caminho, ide-lhes ao encontro e dizer-lhes: nós somos vossos servos, fazei aliança convosco. Versículo 12, próximo irmão. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas, para nossa provisão, no dia em que saímos para vir a vós. E ei-lo aqui, agora, já seco e moloreiro. E estes odres que enchemos de vinho eram novos, mas já estão rotos. E nossas vestes, nossas sandálias já envelheceram por causa da longa jornada. Versículo 14, Samuel. Então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. Assim Josué fez uma aliança de paz com eles, prometendo poupar-lhes a vida. E os líderes da comunidade prestaram-lhes juramento. O nosso irmão, 16. Cedeu ao fim de 3 dias, depois de fazerem concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos, que moravam no meio deles. Pronto. Versículo 17 vai ser o último. Então partiram os filhos de Israel e ao terceiro dia chegaram às cidades deles, Gibeon, Quefira, Beerote e Kiriat Jearim. Só um destaque aqui, o povo daquelas cidades eram os heveus. E os heveus, como povo, eles se uniram na coalizão para enfrentar Israel, né? Então eles foram a dissidência, eles não participaram da coalizão, não quiseram participar da coalizão, certamente foram abordados e julgaram uma coalizão fadada ao fracasso. Porque eles fundamentam a estratégia dele, porque eles viram as proezas e as grandezas. Eles ouviram e viram. Como cananeus, eles viram a derrubada de Jericó e de Ai. E ouviram o que aconteceu da além do Jordão, com a derrubada de 2 reinos. E ouviram também a fama do Deus deles que fez com o Egito. Então a fama do que Deus fez no Egito se propagou em todo mundo naquele tempo. Então eles não participaram da coalizão e bolaram essa estratagema, essa estratégia, né? Depois de 3 dias, a estratégia está aqui exposta, a gente leu, ela na leitura já dá para se extrair o que eles fizeram. Pegaram roupas velhas, pães velhos, para dar a entender que saíram de uma terra muito distante e durante o caminho, durante a jornada, viajaram meses para chegar ali. E quando era a distância só de 3 dias. Após eles fazerem aliança, né? A Bíblia diz que eles não consultaram o Senhor. Depois de 3 dias chegaram lá. E quando chegaram lá, o povo começou a murmurar contra as lideranças, porque o povo estava pronto para guerrear e não puderam guerrear, porque a liderança tinha dado a palavra em juramento. Essa é uma passagem, irmãos, que capítulo 9 de Josué, extremamente rica no sentido de permitir que a gente faça diversas extrações, não só pelo que aconteceu aqui, mas pela história que se desenrolou com os gibeonitas. A forma como Deus primou por aquela aliança feita. Uma aliança que foi feita em cima de embuste, em cima de mentira, mas ela foi feita diante do Senhor. E logo após, no capítulo 10, vai ser tema da próxima lição, que acredito ser o professor Tadeu, aquela coalizão dos heveus, dos jebuseus, dos ferezeus, amorreus, cananeus e heteus, elas tomam conhecimento que o povo de Gibeão fez aliança com Israel. O que é que eles fazem? Eles vão em guerra para destruir Gibeão.
E capítulo 10, versículo 2, fala que Gibeon era uma cidade forte, que todos os seus homens eram homens valentes, e que Gibeon, inclusive, era maior do que a cidade de Ai. Quando fala isso, acredita-se que ele não era tão grande quanto Jericó, mas era maior que a cidade de Ai. Era uma cidade intermediária ali, em termos de porte e de poder militar. Mas Gibeon ia ser... Gibeon com as outras 4 cidades. Quais eram as 4 cidades? Gibeon, Quefira, Berrote e Kiriat Jearim. Elas iam ser exterminadas por aquela grande coalizão. É provável que aquela grande coalizão tivesse mais força militar e número de homens armados do que o próprio Israel, do que as próprias tropas de Israel. E aquela grande coalizão indo contra a cidade de Gibeon, porque Gibeon não fechou com a coalizão e se voltou para Israel, ia exterminar do mapa por 2 tempos. Aí o que acontece, irmão? Josué vai orar, perguntar: Senhor, nós não atacamos Gibeon para destruir, porque nós fizemos aliança diante de ti, mas foi uma aliança manchada de mentira. O Senhor quer que a gente vá defender Gibeon? Era a tua vontade que a gente vá? Era a tua vontade que a gente vá defender Gibeon? O que Deus diz para Josué, capítulo 10? Nós vamos estudar com mais detalhes. Eu estou só fazendo um panorama para a gente ver a extensão dessa interação de Israel com Gibeon. E eu vou chegar até os dias de Salomão. Até os dias, vou passar por Saul, vou chegar para Salomão. A gente vai ver que essas 4 cidades foram cidades em que a Arca da Aliança habitou. Foram cidades em que o tabernáculo de Deus se fez presente. Foram cidades que estavam presentes na história de Israel. Não cidades de Gibeonitas, eles continuaram lá. E eles passaram a fazer parte da história de Israel. Quando eles foram levados cativo à Babilônia, os Gibeonitas também foram. Quando eles voltaram da Babilônia para reedificar Jerusalém, a missão dos Gibeonitas voltando para reedificar o culto ao Senhor. Então, o desdobramento desse episódio é como se fala. Alguns episódios existem desdobramentos que vão alcançar séculos e séculos lá à frente. O episódio de Abraão, por exemplo, só um parênteses, o episódio de Abraão, quando decidiu da Seva ter o filho Ismael, aquele episódio se desdobra até os dias de hoje, da luta histórica entre os árabes e os judeus pela Terra Santa. Então, o episódio dos Gibeonitas, ele é um marco histórico na história de Israel que vai ter desdobramento enorme no estudo do Antigo Testamento. E hoje esse é o nosso horizonte. Né? Então, quando o Gibeon estava para ser destruída e acabada pela grande coalizão, Josué ora a Deus. E sabe o que é que Deus fala? Vai em socorro de Gibeon. Você se apalavrou com ele, você fez aliança com ele. Vai em socorro de Gibeon. E Josué vai com toda a força militar socorrer Gibeon. E para você ter ideia, quanto que Deus primou por Israel e por Gibeon, e nessa guerra, foi a guerra que Josué disse: Sol, para! E aí Jalom, lua, detenha-se, Gibeon. E o sol parou. A gente sabe que não foi o sol, a terra que gira em torno do sol. Mas o campo visual deles, eles registraram o que viram. Mas Deus estava tão sensibilizado, tão voltado para proteger Israel e Gibeon, que cooperou fortemente naquela guerra. Ao ponto de, a Bíblia diz que muitos morreram daquela coalizão.
Eles fugiram. Os 6 reis, parece que eram 6, ficaram na caverna, eles descobriram, botaram pedras na caverna para não sair, enquanto eles iam perseguindo e matando todos os soldados. Mas a Bíblia diz que mais morreram com essa água que caiu do céu, a chuva de pedras, do jeito que caiu chuva de pedras do Egito, mais morreram com as chuvas de pedras que caíram do céu do que os que morreram pela espada de Josué. Tamanho era o comprometimento de Deus com a nação de Israel e com aquele contexto que envolvia Gibeão. E a arqueologia acha exatamente o ponto onde caíram esses meteoritos. A gente vê na arqueologia, eu estava vendo uma matéria no Discovery, que mostra esse tipo de rocha que os cientistas entendem que veio do espaço, não era a composição geológica da Terra. E era um descampado, são várias rochas grandes, rochas do tamanho de uma pessoa, de um homem, que caindo matava mesmo. Então muitos, a gente diz que mais morreram com esses meteoritos do que com as pedras. Então, o que a gente aprende dessa história de Gibeão? O que é que a gente destaca? Como eu disse, ela vai ter desdobramento até a época de Saul, até a época de Salomão. O que aconteceu com Saul? Vamos fazer todo o desdobramento histórico. A Bíblia diz que quando Davi estava lá... Vamos... Inclusive a revista faz menção a essa passagem. 2 Samuel, capítulo 21. Houve no dia, versículo 1, houve nos dias de Davi, uma fome de 3 anos consecutivos. Consultou Davi o Senhor e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e de sua família sanguinária, porque matou os gibeonitas, porque cuidou, em outras versões, cuidou de exterminar a casa dos gibeonitas. Ele fez o que Hitler fez com os judeus. Ele botou na cabeça que ele tinha que exterminar a raça dos gibeonitas. Daquele tempo que Josué fez a aliança, o versículo que nós, capítulo 9, já define, que Josué botou sobre os gibeonitas a imposição dos trabalhos forçados em Israel. Cortar lenha e trazer água para o serviço do templo. A congregação havia pedido para que eles trouxessem lenha, cortassem lenha e trouxessem água para a congregação, para os judeus. Mas Josué deu o veredito que eles iriam cortar lenha e trazer água para o templo. Então eles se dedicaram, por isso que o tabernáculo ficava nas suas cidades. Eles se dedicaram ao serviço do Senhor, viraram levitas. Não de forma oficial, mas eles tinham o serviço do levita, de servir ao templo. E eles fizeram, irmãos, com devoção. Eles fizeram com devoção. A Bíblia transparece que, de fato, eles temeram pela vida dele, mas eles tinham uma essência de fé muito no coração deles, tal qual Raabe, quando disse para os espias, e também mentiu, no caso dos espias, para o rei de Jericó, e disse: não tem nenhum homem aqui, e mentiu. Então eles serviram a Deus sem nenhuma mancha, durante todos esses anos de história. Chega Saul
do seu zelo pelo Senhor. Aí é o perigo de nós fazermos a exegese correta do texto bíblico, porque Saul estava querendo ser zeloso para as coisas do Senhor, e no entendimento dele, os gibeonitas eram os falsários que enganaram Josué lá atrás, e Josué engoliu. Mas eu não vou engolir como eu, não vou engolir, não. Isso aqui não passa pela minha gestão, não. Eu vou pôr a termo. Saul pensou dessa forma, e ele fez um extermínio entre os gibeonitas. Do jeito que Davi saiu corrido dos limites de Israel para poder sobreviver, assim era a vida dos gibeonitas. Ele tinha que sair dos limites de Israel, porque se ficasse lá, Saul caçava como um cachorro sarnento e trucidava como Adolf Hitler fez com os judeus. Ora, isso. A própria coalizão que veio em guerra contra os gibeonitas, o que é que a gente esperava? Os cabas se enrolaram, agora vão ter o preço dele. Vão ter o preço dele. Né? É como, por exemplo, só um contexto nosso aqui. A gente, há um tempo atrás, a gente ajudou uma pessoa que era dependente químico. Né? Fez de tudo, alugamos um local para ele, demos um dinheiro para ele, não foi eu, a minha pessoa, foi o departamento. Demos um dinheiro para ele vender canetas, vender doces, vender no comércio. Demos roupa, a esposa dele estava grávida, fizemos de tudo, de tudo. Aí de repente a gente pegou ele na mentira. A mentira que ele não tinha abandonado a droga, continuava com a droga. E a gente ficou chateadíssimo, porque se ele tivesse preso as drogas, mas tivesse com sinceridade na sua fala, seria mais fácil a gente ajudar, mas a gente viu que ele estava na mentira. Então qual foi a nossa vontade e qual foi a nossa prática? Mas não volte, irmãos. Esse meu irmão, a partir de agora, que a gente vê que você não está com sinceridade, a gente não tem mais o que fazer por ele. Você não está sendo coração sincero. Então essa é a tendência natural do homem, né? Então, irmãos, voltando lá no episódio do rei Saul, versículo 2 do capítulo 21, destaca assim, ó, chamou Davi, né, depois que foi revelado o motivo daquela seca, ele chamou os gibeonitas e lhes falou: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas restante dos amorreus. Os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los, mas Saul procurou destruí-lo, no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Exatamente aquilo que eu falei. Saul procurou o extermínio dos gibeonitas no seu zelo pelos filhos de Israel. Na cabeça dele, ele pensou que Josué foi um líder fraco, que não soube punir como deveria punir. E aquela situação vinha se prorrogando, mas que ele não seria fraco, ele ia tratar. Na cabeça dele, os gibeonitas eram um câncer, que devia ser exterminado. E isso, irmãos, o que chama a atenção do nosso Deus, é por isso que eu amo estudar o Antigo Testamento também, porque o Antigo Testamento ele tem essa proeza, destacar traços da personalidade, da persona de Deus. E essa passagem mostra que Deus, em algumas ofensas, ele chega a ser longânimo por um tempo, mas em determinado tempo ele traz ali o julgamento por aquele fato. E muitas vezes alcança outras gerações. Como é o caso aqui em questão. Saul já estava morto. O julgamento, o peso da ira de Deus não caiu na gestão de Saul, no que tange a matança dos gibeonitas. O julgamento que caiu na época de Saul, os profetas ao falar com Saul não fizeram menção ao caso dos gibeonitas. Aquilo ficou guardado
E no tempo determinado, Deus trouxe à tona. E quem teve que conciliar a crise foi o rei Davi. E diante daquela crise, o que é que Davi fez? Chama uma delegação dos gibeonitas, vamos falar com ele. Vamos ver o que a gente pode repará-los para que, de alguma forma, a ira do Senhor se aplaque contra Israel. Então os gibeonitas disseram, olha, não é por ouro nem por prata que nós temos coisas contra a casa de Saul. Mas nós queremos que você nos dê dos filhos da descendência de Saul. Quantos homens foram? Vamos ver aqui a resposta. Responderam, versículo 4, os gibeonitas, não é por prata e nem por ouro que temos questão com Saul e com sua família, tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Perguntou Davi, que é que quereis que vos faça? Responderam ao rei, quanto ao homem que nos destruiu, projetou dizimar-nos para que não pudéssemos subsistir em termo algum em Israel. Aquilo que eu falei, do jeito que Davi viveu correndo de um lado para o outro, até que chegou à conclusão que não dava para ficar vivo em Israel, tinha que ir para os filisteus para poder ficar vivo, os gibeonitas passaram por isso. Eles não puderam ficar vivos em termo algum em Israel. Nem no contexto brasileiro, nem no norte, nem no sul, nem no centro-oeste, nem no nordeste. Em qualquer canto que fosse, a polícia militar, a polícia federal, a polícia civil, estava um encalço. Não tinha sossego. Versículo 6. E os seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor. Irmãos, vamos, é como eu falei, o Antigo Testamento nos traz ali o entendimento da personalidade de Deus, da santidade de Deus, da manifestação dessa santidade. A manifestação da santidade de Deus diante do pecado do homem, ela tem um fulgor que a Bíblia chama de ira. Tal qual o sol, o esplendor do calor do sol consome qualquer matéria que se aproxima próximo a ele, assim é a manifestação da santidade de Deus diante do pecado do homem. Ela tem um fulgor na forma de ira. E a Bíblia diz que a ira do Senhor se aplaca com a morte daqueles 7 filhos da descendência de Saul. Ainda do ponto de fundo histórico, que nós estamos trabalhando apenas a projeção histórica dessa interação de Josué com Gibeão, a revista trabalha no tópico 3.3, o tópico lá, bênção no lugar de maldição. Ele fala que prova disso é que no tempo de Samuel, a arca do concerto ficou durante décadas na cidade gibeonita de Kiriat Jearim, 1 Samuel capítulo 7, 12 e 2 Samuel capítulo 6, 3. E no tempo de Salomão, o tabernáculo foi armado em Gibeão, 2 Crônica capítulo 13. Em Gibeão, Salomão ofereceu os 1000 bois em sacrifício a Deus, e foi lá que Deus apareceu a ele e perguntou o que quer que te faça, e ele pediu sabedoria. Então essa é a projeção histórica desse povo, desse acordo que foi feito ali em Gibeão. E aí eu pergunto a vocês, que lições nós podemos extrair dessa história toda para nossas vidas? Alguém quer comentar alguma coisa, quer falar alguma coisa? Para em seguida eu começar a pontuar as minhas lições destacadas. Quem quer destacar alguma coisa? O que é que lhe chama a atenção nessa história? Então vamos lá, irmãos. Mas querendo falar, fiquem à vontade. Primeiro ponto que a nossa revista traz e que é também uma impressão minha. Tópico 1. Os inimigos se unem contra Israel. A coalizão que nós vemos ser formada lá em Josué capítulo 9
é algo que traz uma tipologia, uma simbologia para nossos dias. O inimigo ele se une para tentar barrar a marcha de Israel. Israel estava numa marcha militar de conquista de Canaã. E a igreja hoje detém a sua marcha. Qual é a marcha da igreja? Eu destaco alguns versículos. Jesus fala em Mateus capítulo 16 que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja. A igreja é dele, quem edifica a igreja é ele, e a missão da igreja é avançar diante das portas do inferno. As portas do inferno dá a entender de quê? Trincheiras, estruturas satânicas. E estrutura, quando nós falamos, são estruturas que estão impregnadas nas famílias, na cultura, no governo, nos principados dominadores desse mundo tenebroso, que nossa luta, como Efésios capítulo 6, versículo 12 fala, não é contra carne nem sangue, mas estamos em guerra, nós estamos em expansão. A igreja que deixa de ser missionária, a igreja que deixa de ter a paixão evangelística pulsando no seu coração, deixa de ser igreja, passa a ser um mar morto, estagna-se. A igreja de Jesus tem no seu DNA essa característica de expansão, de invadir os limites de Satanás. E como tal, nós levamos o reino de Deus. Lembro-me também de Isaías capítulo 9, versículo 2, quando diz: o povo que habitava em trevas viu grande luz. Sobre o povo que habitava na região da sombra da morte resplandeceu a luz. O Senhor aumentou o povo, o Senhor multiplicou a alegria, e eles se alegraram no Senhor como se alegram no dia da colheita, se regozijaram no Senhor como se repartem os despojos, porque o Senhor tirou a opressão, a vara que lhe feria os ombros, o cetro do seu opressor, como no dia da vitória contra os midianitas, porque um menino se nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, Deus forte. Ele reinará sobre o trono de Davi e sobre o seu reino para o edificar e fortalecer. Do aumento do seu governo não haverá fim, e o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, quantos povos, quantas famílias na cidade de Maceió, não pensando agora na questão transcultural, mas quantas famílias estão vivendo sobre a região da sombra da morte? Estão com o jugo, com a vara do seu opressor, com o cetro da impiedade, estão com a vara sobre os seus ombros e que precisam ver a luz do Evangelho. E esta é a nossa missão, essa é a nossa razão de existência, essa é a missão da igreja. Precisamos encampar nossa marcha militar e temos a percepção e a consciência de que, como os inimigos se juntaram em coalizão contra alguém que estava ciente da sua marcha e ameaçava os seus limites, se nós nos ativermos à nossa missão e nos unirmos como um único homem, se nós amarmos uns aos outros, todos saberão que somos discípulos de Jesus. Se nós formos perfeitos em unidades, se nós tivermos um objetivo em comum, vencermos nossas diferenças para edificarmos o reino, haveremos de perceber que haverá uma coalizão, haverá uma atenção especial da parte dos inimigos para uma igreja que se levanta com um propósito firme de avançar na representação do reino de Deus. Então, essa é a primeira verdade que o comentarista trabalha no tópico 1. Os inimigos se unem contra Israel e isso representa as nossas vidas. No tópico 1.2, os inimigos são numerosos. Tem uma frase que eu destaquei. Lá no meio do parágrafo, ele fala o seguinte, tópico 1.2, os inimigos são numerosos. Lá no meio do parágrafo ele fala: o levante
além de impedir o avanço dos israelitas, também impediria que as vitórias do povo de Deus fossem um testemunho vivo de que só o Senhor é Deus. Então o levante daquela coalizão, quem lutava contra Israel, além de ferir Israel, estava ferindo o nome e a glória do Senhor. Porque Deus estava em Israel construindo o seu nome, construindo a sua história, construindo um legado histórico judaico para o nascimento do seu filho. Seu filho iria nascer naquela cultura e ele estava construindo aquele legado. Muitas das coisas eram apenas sombras e tipificavam e apontavam para o seu filho. Então, aquele levante era um levante contra o próprio Deus. E como é maravilhoso, irmãos, você poder administrar a sua vida, administrar os seus recursos, administrar suas prioridades, de forma a entrelaçar a sua vida com esse propósito da igreja, de representar o reino de Deus. Porque quando houver um levante contra a sua vida, contra os seus filhos, contra a sua esposa, contra o seu trabalho, contra a sua casa, você pode se dirigir a Deus, como diz o Salmo 67, e diz: tem misericórdia de mim, Senhor. Faça resplandecer sobre mim o teu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e entre as nações a tua salvação. Tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim, e todos os limites da terra temerão o teu nome. Por quê? Porque eu, Israel, estou comprometido com a glória, com o nome do Senhor. Na hora que eu estou entrelaçado com o nome do Senhor, com as causas do Senhor, as minhas lutas viram-se lutas de Deus. Como o Salmo 115 diz: não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, não a mim, Senhor. Aleluia. Porque que se diriam as nações em nosso contexto? Que se dirá os meus familiares, os meus vizinhos, que sabem que eu sirvo ao Senhor, se o divórcio entrar na minha casa? Se o meu filho cair nas drogas? O que se dirá às nações? O que se dirá às famílias? Não a mim, Senhor, mas é ao teu nome da glória, porque o meu nome, a minha história, a minha vida está entrelaçada com o teu reino. Como Ezequias falou no seu leito de morte: eu tenho te servido, Senhor, eu tenho te priorizado, eu tenho te buscado. Minha vida está entrelaçada com aquilo que o Senhor está fazendo na terra. O que é que Deus está fazendo hoje na terra? Está promovendo o seu reino através de quê? Através da igreja. A igreja é a principal forma de operação de Deus hoje na terra. E a minha vida está entrelaçada com a igreja, com a glória do teu nome. Aleluia. Interessante Pode falar. é que todos aqueles povos eram inimigos, mas eles se uniram com o propósito de destruir o povo de Deus. Muitas das vezes a gente vê nós como irmãos, povo de Deus, às vezes desunidos, onde o propósito da gente era totalmente. Falta de quê? Visão de reino. Aí nós temos João 17. Às vezes a gente vive tribos, né? Cada um defende a sua própria tribo, mas falta visão de reino. João 17, Jesus fala, orando pelos seus discípulos. Ele primeiro ora por si, depois ora pelos seus discípulos, depois ele ora por aqueles que hão de crer nele. E o que é que Jesus pediu por aqueles que hão de crer nele? Jesus orou por mim e por você. Essa oração de Jesus alcança em cheio as nossas vidas. O que é que ele pediu por você, em seu nome? Né? Eu não rogo, João 17, 20, eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Isso alcança a minha vida, alcança meu filho. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu lhes dei a glória que tu me destes,
para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidades. Para que o mundo conheça que tu me enviaste, que os amaste como também amaste a mim. Então esse é o nosso desafio, irmãos. Procurarmos a união. Porque quando o povo de Deus está unido, quando não há partidarismo, isso já acontecia na igreja, me parece que foi de Coríntios que Paulo escreveu. Uns dizem que são de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefas, outros de Jesus. Que não era possível ter esse partidarismo na igreja, né? Quando houve ali o episódio da Torre de Babel, Deus teve que intervir, por quê? Porque o povo estava unido e não havia limite para o povo unido. O povo que se une não há limite para ele. Se há união de propósito, união de pensamento, união de visão, união entre eles, isso é potencializado. Assim nós vamos cumprir a nossa missão de ser igreja, de representar o reino de Deus e invadir sobre as trincheiras das trevas, se cultivarmos um outro entendimento acerca da unidade entre os irmãos, entre a comunhão entre os irmãos. A segunda extração, conteúdo prático para nossas vidas que eu posso tirar dessa história de Gibeão, está no tópico 2 da nossa revista, em cima do versículo 14, do capítulo 9, Josué 9:14. Eu vou ler novamente o versículo 14. Então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. Eles vieram com provisões. Essas provisões, se fossem alimentícias, elas estavam praticamente imprestáveis, porque eles fizeram questão de pegar pães bolorentos e vinhos envelhecidos ao ponto de mostrar o efeito do tempo. É provável que essas provisões sejam também ouro, prata, tesouros, né? Mas eles de alguma forma tomaram a provisão, se atraíram porque eles trouxeram e não consultaram o Senhor. Entretanto, em Números capítulo 27, versículo 18 ao 21, Deus já havia falado para Moisés, dizendo o seguinte: Moisés estava para levantar Josué, veja que Deus falou para Josué através de Moisés. Capítulo 27, versículo 18, ele diz o seguinte: Então disse o Senhor a Moisés: Toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a comunidade, e dá-lhes mandamentos na presença deles. Põe sobre ele tua autoridade, para que lhe obedeça toda a comunidade dos filhos de Israel. Ele se apresentará perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará segundo o juízo de Urim, perante o Senhor, sob sua ordem. Ele e todos os filhos de Israel sairão e sob a sua ordem entrarão. Então Deus, na hora que separou Josué para Moisés colocar a mão sobre ele, colocar autoridade sobre o povo de Israel, ele disse: Josué, vai sempre que o povo de Israel for entrar ou sair, dando a entender justamente os acordos militares, as conquistas militares, todos os passos no que tange a nação, ele vai consultar o sacerdote. O sacerdote vai me consultar com o Urim. Deus está falando. O que é Urim e Tumim? Eram as pedras que eles jogavam e elas se acendiam, revelando a vontade do Senhor. Então eles perguntavam: é da tua vontade, Senhor,
que o povo saia desse momento com esse objetivo, e as pedras, Deus se manifestava através dessas pedras. Ele às vezes falava por profetas e às vezes falava também por Urim e Tumim. E Josué recebeu essa palavra: Josué, você não vai entrar e não vai sair sem a minha voz, sem a minha resposta. Ele teve esse cuidado diante de Jericó. Ele dobrou os joelhos, botou a face no rosto, buscou estratégia, buscou uma direção da parte de Deus. Já não teve perante Ai. Os espias de Ai chegaram para eles: é coisa simples. Só não precisa nem botar o povo todo, só basta mandar 3.000 homens, tanta a gente vai vencer. Ele nem consultou a Deus. E mais uma vez aqui ele não consulta a Deus. Ele vê vantagem. Ele vê coerência na razão apresentada. E ele vai a despeito do que Deus já tinha falado com ele lá no momento que ele foi levantado como um sucessor de Moisés. E irmãos, como que a gente aplica isso na nossa vida? Porque a gente não tem um Urim e Tumim para consultar. E quantas vezes nós nos passamos quanto à vontade do Senhor? Quantas vezes a gente firma um projeto, um plano estratégico, no que tange a, muitas vezes ao empreendedorismo, por exemplo, entende que Deus está no negócio e no final da conta a gente vê que não era. Deus não estava no negócio. Eu tenho um conhecido meu, na minha juventude, que a cada 3 meses ele chegava com a namorada nova na igreja. E todas as vezes ele vinha com o testemunho de que Deus estava no negócio. Deus falou por sonho, Deus me falou no versículo, eu estava orando, Deus me deu o versículo e tal, essa agora e tal, pá. E todas as vezes ele se passava, porque era de 3, quando muito 6 meses ele estava com outra namorada na igreja. E ele era líder. Não pegava bem para ele, né? Então, como que a gente aplica esse exemplo de Josué para nossas vidas? Nós vamos ver, irmãos, que Josué tinha, além da consulta ao sacerdote, ele tinha a própria lei escrita na época dele. E no Josué capítulo 1, versículo 8, Deus já tinha falado para Josué: medita na lei, no que está escrito, dia e noite. Ó, vamos ler aqui. Não se afaste da tua boca o livro desta lei. Medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nela está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Deuteronômio capítulo 17, versículo 19, fala o seguinte: fala uma obrigação para o rei de Israel, que alcança a vida de Josué pela posição que ele tinha lá e alcança nossas vidas hoje. Olha a preocupação que Deus teve com os deveres do rei. Versículo 19. Com Deuteronômio 17. Conservarás a cópia consigo, cópia da lei, e a lerá todos os dias de sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor, o seu Deus, e a guardar todas as palavras dessa lei e os seus estatutos para os cumprir. Então Deus já tinha falado com Moisés que era uma obrigação do rei ter a cópia da lei e ler todos os dias para ter o cuidado de cumpri-la. Deus lembrou isso a Josué capítulo 1, versículo 8. Não se afaste da tua boca o livro desta lei. Medita nele dia e noite. Então, irmãos, se nós não queremos também nos passar como Josué se passou, precisamos ter um compromisso diário. O que está em destaque nessas passagens que eu li é a expressão diária. Medita
diariamente. Salmo 1 fala, bem-aventurado o varão que não se assenta no caminho dos escarnecedores, nem se detém, antes tem o seu prazer, e na sua lei medita dia e noite. A Bíblia nos chama a cultivar um relacionamento com Deus diariamente. Nossa vida cristã não é um carro de gasolina que a gente vem no culto, enche o tanque para passar o resto. Não! Jesus disse, eu sou o pão da vida que desceu do céu, fazendo menção ao maná. E o maná era colhido diariamente. A sua condição de integridade diante de Deus depende da sua postura diária perante a palavra. Salmo 119, tem um versículo que eu acho fantástico. A Bíblia, como pano de fundo desse versículo, me permita citar outro versículo. A Bíblia fala em Jeremias 17:9 que enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, incorrigível, quem o conhecerá? Essa É uma versão que diz assim, hiper, essa é a condição do meu coração. Aí eu pergunto, e agora? Como é que eu vou servir a Deus? Como eu vou corresponder à expectativa dos meus líderes? Como eu vou corresponder à expectativa da minha esposa? Como eu vou corresponder à expectativa dos meus filhos, do meu chefe, do meu local de trabalho? E agora? Porque o meu coração é dessa forma. Aí a palavra de Deus me fala, Salmo 119:7. Eu te louvarei com o coração reto, enquanto eu aprender as tuas justas leis. Enquanto eu tiver uma postura de aprendizagem das tuas justas leis, eu terei condição de ter um coração reto diante de Deus. Mas no momento que eu parar a minha postura de aprendizagem, de estudo da palavra de Deus, no momento que eu achar que somente o culto me basta, no momento que eu me gabar, que eu já li a Bíblia 1, 2, 3, 4, 5, 6, quantas vezes for, e parar da minha postura de dependência diária diante de Deus, de meditar na palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus, de orar, de louvar a Deus, de buscar o Senhor em oração, eu perco a minha condição de me apresentar diante de Deus com o coração reto e estarei exposto, como Josué teve, de embustes do nosso inimigo. O verso 11 desse capítulo, em Salmos também. Eu separei aqui também, versículo 9 ou 11. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando de todo o teu coração, a tua palavra, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Vamos fazer uma aplicação aqui. O nosso corpo, a maior parte dele é água, né? Eu lembro que eu tenho 10 minutos agora para fechar, viu? O nosso corpo, a maior parte é água, não é isso mesmo? Então nós precisamos de repor água, né? Eu tomei água agora, mas se daqui a 2, 3 horas eu não tomar água, eu tenho o quê? Sede. A mesma coisa é a palavra de Deus. Se eu não estivesse observando, com o joelho no chão, clamando a Deus para usar de misericórdia comigo, eu vou ter sede, eu vou ter fome da palavra. E com fome nós estamos expostos às tentações. O inimigo não chega na hora que ele está saciado, não, meu irmãozinho. Ele chega na hora que a gente tem fome e sede. E aí ele traz o laço pronto e o pratinho cheio. É onde vem a queda. Deus abençoe. Amém. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 fala: por isso, não desfalecemos. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ou seja, a condição do nosso coração, né? Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia. Atenção, O nosso... meus professores e professoras, em 10 minutos estaremos encerrando a aula. Que Deus abençoe a todos. O nosso homem interior precisa ter um processo de renovação diário. Você tem que ter em mente, eu não presto. Eu não presto. Meu coração é incorrigível, meu coração é perverso. Meu coração é inclinado ao mal. Essa convicção de pecado, de arrependimento, precisa nos acompanhar até o nosso último suspiro. Nós precisamos depender do trono da graça de forma diária. Precisamos passar por um processo de renovação interior diariamente.
O texto que o pastor Herman pregou agora na sexta-feira, Lamentações capítulo 3, fala: novas são a cada manhã, que as misericórdias de Deus são novas a cada manhã, grande é a sua fidelidade, e a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. A misericórdia de Deus, ela é constante, irmãos. O que é que se renova a cada manhã? A minha capacidade de reter a misericórdia de Deus, a minha capacidade de quebrantar o meu coração, de ser contrito diante de Deus e de receber a misericórdia de Deus novamente pela manhã. Por isso que Jeremias falou aqui, a minha porção, fazendo menção também à porção, a uma medida diária, a uma necessidade diária, a uma porção diária. Quando fala assim, a minha porção hoje, para a minha sobrevivência, é um prato eu vou precisar de um prato com, vamos dizer, 200 gramas de proteína, não sei quantas gramas de carboidrato, verdura. Eu vou precisar de uma porção ali para me nutrir. Aí o profeta fala aqui, a minha porção diária é o Senhor. Eu preciso do Senhor para quê? Para que a misericórdia dele se renove na minha vida, para que a minha capacidade de interagir com a misericórdia de Deus aconteça na minha vida. A minha porção é o Senhor. E esse compromisso tem que ser diário diante de Deus. É outra extração que eu faço aqui nesse texto. E a última extração, irmãos, é a questão da manutenção da aliança. Como Deus preza por aliança. E eu quero contextualizar isso principalmente em relação aos nossos casamentos. A Bíblia diz que a aliança que Deus fez com Abraão, ele matou um animal no meio, separou, sangue ficou derramado e ele passou no meio do animal. Abraão passou no meio do animal e disse: assim se faça com qualquer um de nós que quebrar a aliança. Esse era o significado da aliança com sangue. Você era para ser rompido no meio porque você quebrou a aliança. É isso que simbolizava. E Deus, quando faz o matrimônio, ele coloca ali no órgão sexual feminino o ímen, para que quando houvesse a penetração masculina, houvesse o rompimento do ímen e o derramamento de sangue. Então a união do homem com a mulher, esses princípios, eu já estou ensinando para o meu filho, que é homem. Minhas filhas são pequenas, não está no tempo de ensinar. Meu filho vai fazer 13 anos agora. Mas eu estou ensinando para ele o valor da castidade, o valor da virgindade. Como que Deus projetou isso para celebrar uma aliança? Uma aliança que é inquebrável, é imutável diante dele. E aí muitos falam, não, mas eu não tinha conhecimento. Só depois eu vim conhecer até pesca que eu casei. Mas a história de Gibeonitas, que só depois Josué veio saber que eles não eram de povo distante, mas eram um povo local, a história de Gibeonitas, eles temeram pelo Senhor para que a ira do Senhor não caísse sobre eles e quebrar a aliança, mesmo que era uma aliança que tinha embuste ali no meio, porque a aliança foi feita diante de Deus e Deus esperava que ele cumprisse com essa aliança. Malaquias é um outro texto que a revista aponta. Malaquias capítulo 2, versículo 13, 14, Deus fala: ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros, de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. Perguntas por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, qual foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Então Deus é testemunha, irmãos, dos nossos vínculos matrimoniais. E Deus espera que honremos nossos vínculos matrimoniais. Enquanto a gente administrar nossos conflitos familiares, tendo como opção o divórcio, um novo casamento, uma nova história,
Não vai ter da nossa parte a predisposição ativa de reconstrução, de superação, de morte do eu. Paulo disse, todo dia eu morro para que haja vida na igreja, para que haja vida entre vós. Esse é o papel do marido, esse é o papel da esposa também. Como cristão, morrer para si mesmo, para que haja vida no matrimônio. Precisamos ter o entendimento da personalidade do nosso Deus, como Ele prima pelas alianças firmadas diante dEle, e entendermos e compreendermos que nossos matrimônios são sagrados. E por mais que a gente possa alegar que eu não sabia certa coisa, não teve isso, eu não sabia sei o quê, Deus espera que você honre sua palavra. Amém, meus irmãos? Vamos ficar em pé e orar em nome de Jesus.